Você já se perguntou por que alguns cristãos caminham com tanta confiança, como se enxergassem algo que ninguém mais vê? Eles não são diferentes de você, apenas aprenderam a olhar com os olhos da alma. Existe uma visão que atravessa a superfície, rompe o natural e revela o que está oculto aos olhos comuns. É a visão espiritual, um presente de Deus para aqueles que desejam mais do que viver pelo que se vê. É sobre esse dom que vamos falar hoje. Essa visão não é apenas um sentido a mais, é um convite para enxergar como Deus enxerga, ver além das circunstâncias, perceber os bastidores do mundo físico, discernir o que está por trás das batalhas e até dos sentimentos. Muitos vivem cegos espiritualmente, guiados pelas aparências, pelas emoções, pelas dores. Mas hoje o Espírito Santo quer tocar seus olhos e despertar em você uma nova percepção. Uma visão que não vem do intelecto, mas da intimidade. Talvez Deus já esteja tentando te mostrar algo há muito tempo. Algo que você sente no fundo da alma, mas não entende. Algo que te inquieta, que se repete, que parece um sinal, mas você ainda não conseguiu ver claramente. Essa confusão pode estar sendo causada por uma cegueira espiritual, não nos olhos físicos, mas no coração. E essa cegueira só se desfaz quando permitimos que Deus revele o invisível. Neste vídeo, vamos caminhar por passagens bíblicas que revelam como Deus ativa essa visão espiritual. De Eliseu a Sansão, do cego de nascença à escada de Jacó, você vai descobrir os sinais, os bloqueios e os caminhos para ter seus olhos abertos. E ao final, será convidado a declarar uma aliança, luz para os meus olhos. Porque ver o invisível não é um dom qualquer, é uma responsabilidade que transforma tudo o que você sente, pensa, ora e decide. Quando a oração abre os olhos da alma, a visão espiritual não começa nos olhos, ela nasce no coração. Eliseu, profeta de profunda intimidade com Deus, nos revela isso em uma das cenas mais impressionantes da Bíblia. Enquanto o rei da Síria tramava em segredo, Eliseu já sabia de tudo. Seus olhos não estavam limitados à matéria. Ele enxergava com a lente do espírito, e essa percepção sobrenatural o colocou no centro de uma batalha invisível. Cercado por um exército inimigo, Eliseu não entra em pânico. Quem teme é o servo que só enxerga o que é visível, cavalos, soldados e ameaças. Mas Eliseu, com serenidade celestial, ora: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o milagre acontece. Os olhos espirituais do servo se abrem e ele vê o exército de Deus, cavalos e carros de fogo ao redor. Aquilo que parecia o fim era, na verdade, o início da revelação. Quantas vezes somos como esse servo? Vemos apenas o problema, a conta, a doença, a traição, a ameaça. Vivemos cercados de medos porque nossos olhos ainda estão fechados para a realidade espiritual. Mas Deus já posicionou o socorro. Já há anjos ao nosso redor. Já existe livramento em ação. O que falta não é solução, é visão. E isso só se ativa com oração, não com esforço humano. Eliseu não impôs as mãos, não fez rituais. Ele apenas orou. Isso nos ensina que a visão espiritual vem da comunhão, não do conhecimento técnico. Vem da intimidade com Deus, não de fórmulas. Muitos querem discernimento, mas não dobram os joelhos. Querem revelações, mas vivem distraídos. Hoje Deus está perguntando: você está pronto para ver? Se estiver, ore como Eliseu. Peça com fé, porque quem vê o céu não teme a terra. A cegueira de Sansão. Quando a força oculta a fraqueza espiritual, Sansão nasceu separado por Deus, ungido com uma força sobrenatural, chamado para libertar o povo. Mas sua queda começou antes da prisão. Começou quando ele perdeu a visão espiritual. Ele enxergava com os olhos, mas não com o coração. Escolhia com base no desejo e não na direção divina. Colocava seu dom a serviço dos impulsos e não do propósito. E é assim que muitos ainda tropeçam hoje, fortes por fora, mas cegos por dentro. A tragédia de Sansão não foi apenas ser preso e ter os olhos furados. A verdadeira derrota foi ter se distanciado de Deus enquanto ainda parecia estar no controle. Ele se envolveu com Dálila,
Ignorou os sinais, brincou com o sagrado, flertou com o perigo. Mesmo advertido, insistiu no caminho da carne. E quando revelou o segredo da sua força, o inimigo o venceu não apenas no físico, mas no espírito. A cegueira foi consequência de uma vida desconectada. Quantos de nós repetimos esse ciclo? Deus nos dá dons, oportunidades, unção. Mas ao invés de usarmos isso com discernimento, deixamos que o ego, a carência ou o orgulho conduzam nossos passos. Cercados por dalilas modernas, caímos em armadilhas sutis que nos afastam da presença de Deus. E então perdemos a clareza espiritual. Continuamos agindo, servindo, trabalhando, mas já não vemos como antes. Já não sentimos como antes. O ponto de virada para Sansão foi no escuro, na prisão, sem forças, sem glória. Ali seus cabelos começaram a crescer, sinal de que Deus ainda não havia desistido dele. E mesmo derrotado aos olhos do mundo, Sansão voltou a enxergar por dentro. Sua comunhão foi restaurada, sua visão espiritual voltou. E ele cumpriu seu propósito até o fim. Esse é o chamado de hoje. Se algo se apagou em você, pare agora e diga: Senhor, restaura os meus olhos antes que o inimigo os fure. O cego de nascença e a lama do propósito. No Evangelho de João, encontramos um homem que nasceu cego. Diferente dos outros que perderam a visão ao longo da vida, ele jamais soube o que era ver. Sua existência era moldada pela escuridão, pela dependência, pela exclusão. Mas foi nesse cenário de trevas que Jesus decidiu operar um milagre com um gesto inusitado. Ele cospe no chão, faz lodo com a saliva e aplica sobre os olhos do cego. Um ato aparentemente estranho, mas carregado de propósito. Por que lama? Jesus já havia curado com palavras e à distância. Mas aqui, ele usa o barro para nos ensinar que, às vezes, a cura começa em algo confuso, sujo, desconfortável. O barro representa o material da criação. Em Gênesis, Deus molda o homem a partir do pó da terra. Logo, Jesus não está apenas curando, ele está recriando a visão. A visão espiritual, assim como a física, é um processo que começa com sujeira, mas termina em revelação. O cego obedece. Mesmo com lama nos olhos, caminha até o tanque de Siloé. Ele ainda não vê, mas já está em movimento. E isso nos revela uma lição preciosa. A visão espiritual exige fé antes da clareza. Você precisa obedecer mesmo sem entender, andar mesmo sem enxergar, confiar mesmo sem respostas. E quando ele lava os olhos, ele não apenas vê o mundo, ele vê Jesus, aquele que o tocou, o transformou e deu sentido à sua dor. A verdadeira visão espiritual nos leva a reconhecer Cristo mesmo nas situações mais confusas. Não buscamos apenas revelações, buscamos a revelação de quem Ele é. Muitos querem ver, mas não querem passar pelo barro. Querem o milagre sem o processo, a luz sem a obediência. Mas Jesus nos ensina que às vezes Ele vai usar aquilo que te humilha para te exaltar. Aquele homem começou o dia como um cego rejeitado e terminou como testemunha viva do poder de Deus. A escada de Jacó. O despertar espiritual no deserto. Jacó estava fugindo, carregando culpa e medo, quando deitou no chão do deserto e usou uma pedra como travesseiro. No lugar mais improvável, Deus lhe dá um sonho profético. Ele vê uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Aquele momento não era apenas um sonho, era um despertar. Deus estava revelando que mesmo no deserto, mesmo após o erro, o céu ainda está acessível. A graça ainda alcança. Ao despertar, Jacó exclama: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Isso revela uma verdade dura. Podemos estar cercados pela presença de Deus e ainda assim não perceber. Podemos estar em um ambiente de milagre e continuar dormindo espiritualmente. A visão espiritual é o despertar da alma para o céu que já está se movendo ao nosso redor. É ver a mão de Deus, onde antes só víamos deserto e solidão. Jesus, no Novo Testamento, se apresenta como a escada profética que Jacó viu. Ele é a ponte entre o céu e a terra. E se Jacó viu uma escada,
nós temos a própria presença do Filho de Deus. Isso significa que a visão espiritual está mais acessível do que nunca. Basta despertar. Basta dizer: Senhor, abre minha percepção. Porque até mesmo no seu maior deserto, Deus pode fazer surgir um altar, um portal de luz e transformação. A cegueira dos fariseus e a luz de Cristo Jesus curou um homem cego de nascença. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas devolver a visão, foi confrontar a cegueira espiritual dos que se diziam sábios. Os fariseus viram o milagre, ouviram o testemunho, mas não reconheceram a mão de Deus. Por quê? Porque o coração deles estava cego. Sabiam muito, mas não discerniam. Tinham as Escrituras, mas não viam o autor delas. Essa é a cegueira mais perigosa, a de quem acha que vê. Essa cegueira é arrogante, confiante, religiosa. Diz: eu já sei, eu conheço, mas está longe de Deus. E Jesus, ao ser confrontado, diz: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como dizem que veem, o pecado de vocês permanece. João 9:41. A maior barreira para a visão espiritual não é a ignorância, é o orgulho. O que impede o homem de ver o céu se mover ao seu redor é a falsa segurança de que já entendeu tudo. Enquanto isso, o homem curado é simples. Ele não sabe teologia, não entende os dogmas, mas diz: uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. Ele tem o que muitos não têm: encontro. A visão espiritual não nasce do acúmulo de conhecimento, mas do toque de Jesus. E é esse toque que transforma nossa cegueira em testemunho. Não precisamos ter todas as respostas. Basta termos um coração quebrantado, pronto para crer e reconhecer. Hoje o Espírito pergunta: você vê? Você reconhece a presença de Jesus ao seu lado? Ou está vivendo como os fariseus, com a Bíblia na mão e o coração trancado? Não há visão espiritual sem entrega. Não há revelação sem rendição. Você pode estar no templo e ainda assim estar cego. Mas se hoje decidir dizer: Senhor, abre os meus olhos, Ele vai se revelar a você. Porque a verdadeira visão não é religiosa, é relacional. O Vale de Ossos Secos. Profetizar sobre o invisível Ezequiel é levado em espírito ao meio de um vale de ossos secos, não apenas mortos, mas sequíssimos, como diz a Escritura. Aquilo simbolizava a morte total, o fim absoluto, a impossibilidade visível. Mas então Deus pergunta algo que rompe a lógica: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Essa pergunta revela o coração da visão espiritual. Conseguir crer mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando só restam fragmentos e ruínas. Ezequiel não responde com presunção. Ele devolve a pergunta a Deus: Senhor, tu o sabes. E ali começa o milagre. Deus ordena que ele profetize, e Ezequiel obedece. Primeiro ouve-se um ruído, depois os ossos se alinham, os tendões surgem, a carne cobre, mas ainda não há vida. Isso nos ensina que nem todo movimento é milagre completo. A visão espiritual enxerga além da aparência, além da reorganização. Ela espera o sopro do Espírito. Deus então manda que Ezequiel profetize novamente, agora ao Espírito. E quando ele obedece, o sopro vem dos 4 ventos e transforma ossos em exército. Aquilo que era seco, esquecido e sem esperança, torna-se força, vida, missão. Aqui está a essência do chamado profético. Não fugir do vale, mas encará-lo com autoridade. Você não foi chamado para lamentar os ossos. Foi chamado para profetizar vida onde só há silêncio e pó. A visão espiritual não é passiva, ela é colaborativa. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele quis que Ezequiel enxergasse e falasse. E o mesmo se aplica a você. Deus quer abrir seus olhos para que você veja esperança onde há morte, propósito onde há caos, renascimento onde tudo parece acabado. O vale pode ser grande, os ossos podem ser muitos, mas a palavra é maior. Profetize. Creia, porque o Espírito ainda sopra, luz para os teus olhos, firmeza para os teus passos. Chegar até aqui não foi por acaso. Se você permaneceu até o fim deste estudo, é porque Deus está despertando algo em você.
Talvez seus olhos estivessem cansados, sua fé adormecida, sua alma em silêncio. Mas agora, através da palavra, algo se acendeu. Um novo tipo de visão começou a nascer. Uma percepção que vai além do que é visível, além da lógica, além da dor. Você está vendo com os olhos do Espírito. Cada história que ouvimos aqui, de Eliseu, Sansão, o cego, Jacó, Ezequiel, não é apenas um registro bíblico, é uma convocação. Deus está te chamando para enxergar o invisível, para perceber a guerra espiritual que te cerca, para reconhecer os sinais que Ele tem enviado. Talvez Ele já tenha falado contigo muitas vezes, mas os teus olhos estavam fechados. Hoje, a escama da cegueira espiritual está caindo. A luz está chegando. Mas lembre-se, a visão espiritual é um dom e também uma responsabilidade. Quem vê não pode mais fingir que não sabe. Quem enxerga precisa andar em obediência, com o coração sensível à voz do céu. Talvez você vá ver coisas que os outros não veem, sentir dores que os outros não entendem, ouvir direções que vão te separar da multidão. Mas junto com essa visão, virá uma paz que o mundo não pode oferecer e uma coragem que ninguém poderá roubar. Agora comente aqui abaixo: luz para os meus olhos. Essa frase é mais que um comentário, é uma oração, um pacto, uma confirmação espiritual de que você deseja andar pela fé, não mais pela vista. Compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Seja um farol junto conosco. Que a paz do Senhor esteja sobre você e que o Espírito Santo continue te guiando com olhos abertos para o invisível.